Iremos inicialmente falar sobre o todo arquitetônico. O que seria? O todo arquitetônico possui diversas definições, conceitos e pensamentos. Pelo dicionário, a palavra todo se trata de uma completa organização de partes ou elementos. Seria uma combinação de partes. Isso também se aplica à totalidade arquitetônica. Existem muitas definições feitas ao longo do tempo por diversos estudiosos. Então poderíamos analisar algumas características fundamentais, que seriam extensão espacial, composição por partes organizadas de acordo com o princípio geral e o seu significado, que pode variar de acordo com a percepção. O todo arquitetônico, no ponto de vista da composição arquitetônica, é mais importante que suas partes, porém precisamos entendê-las para podermos trabalhar com ela, ou seja, para compor o todo, precisamos da unidade básica de produção, que seria exatamente as partes. Assim como o todo, existem diversos conceitos e definições para a parte, e o pioneiro foi Leone Albert. Ele acreditava que as partes devem possuir algum conteúdo espacial, devem possuir um significado mais do que um elemento construtivo. Outros vieram depois dele, mas foi Christian Norbert Schulz que trouxe um outro ponto de vista para as partes, fornecendo não uma definição, e sim uma classificação, que serviu como base para a forma arquitetônica, que seria o conceito de massa, superfície e espaço. Essa definição serve como fundamento para as três formas arquitetônicas: a forma volumétrica, forma mural e forma espacial. A forma volumétrica é a parte externa da arquitetura, é o seu conjunto, é justamente sua totalidade. É também o primeiro contato que temos com o objeto arquitetônico. Ela se divide em dois tipos, o real e o virtual. O segundo elemento é a forma mural ou superficial. Se trata do muro em si, é a parte que separa o ambiente interior do exterior. Assim como o volumétrico, ele se divide em real e virtual. Por último, temos a forma espacial, que trata-se do lugar continente de todos os corpos, é o meio vazio. Para definirmos o espaço, a forma de organizar os ambientes em sua conjugação. Temos o sistema clássico, que partimos de um ambiente central para os demais, o sistema orgânico, onde os espaços são justapostos de acordo com sua convivência, o sistema aberto, que é o famoso conceito aberto, e o sistema funcionalista, onde é um elemento que serve como ligação para os ambientes. Para definir os ambientes, o arquiteto deve, além de trabalhar com a criatividade, deve levar em conta que está influenciando o interior do edifício, e ele deve sempre ir de acordo com a necessidade do usuário. Falando em atender às necessidades dos usuários, o programa de necessidades se encaixa perfeitamente nesta demanda, onde ele atua como um instrumento para identificar e definir as necessidades do cliente. No programa de necessidades, o arquiteto precisa analisar os seguintes pontos: identificar o tipo de atividade que funcionará na obra, quantidade de população fixa e rotativa, analisar o fluxo interno e externo que a obra gerará, como, por exemplo, o fluxo de pessoas, veículos, materiais que poderão ser utilizados. O programa de necessidades também é conhecido como briefing, e é através do briefing que o arquiteto monta seu checklist de pergunta para o cliente. E é justamente nesse ponto que o cliente expõe suas necessidades, características e objetivo da obra. É necessário para a funcionalidade do programa um estudo preliminar entendendo o dimensionamento do espaço, para que a obra tenha a configuração física necessária das suas atividades. O programa de necessidades irá contemplar um pré-dimensionamento dos ambientes, e é exatamente nesse ponto que o arquiteto terá as dimensões dos espaços mínimos que o cliente utilizará diariamente. Com o pré-dimensionamento dos ambientes, é possível conhecer previamente o tamanho dos espaços e entender seu layout. E toda essa análise de pré-dimensionamento e dimensionamento da obra, não podemos esquecer das questões ergonômicas da obra para o usuário. A ergonomia tem como principal atração o estudo das dimensões do corpo humano e sua estrutura, medida que e como o usuário utiliza determinado ambiente, maquinário ou mobília. Por esse motivo, os fatores das dimensões corporais são importantes serem analisadas. O arquiteto deve considerar importante as funcionalidades dos elementos envolvidos, seja homem, maquinário ou mobília. Afinal, a satisfação, conforto, sensação de bem-estar e segurança devem ser garantidos para o cliente. Esta mesma sensação de bem-estar, segurança e funcionalidade que o cliente deve sentir com sua obra, deveríamos sentir nos espaços urbanos. Afinal, a base da existência de uma cidade são as pessoas. Então, por que não projetar os espaços urbanos pensando na sua população?
As cidades se tornaram grandes centros urbanos e seu crescimento ocorreu durante muito tempo de forma espontânea, porém sem regras. A maioria das pessoas de hoje habitam em áreas urbanas e, por este aumento, seria necessário cumprir e viabilizar a vida desses habitantes, tornando mais agradável. Porém, não é isso que visualizamos. Os espaços urbanos necessitam serem mais atrativos, convidativos, proporcionando mais segurança para os seus usuários. Mantendo a cidade e sua urbanização em ordem, isso faz bem tanto para a população quanto para a economia da cidade.